Elvira, boa noite. Ué, tem eu, né? Acho que eu posso fazer, né? Peraí. Vou tocar Vê se vai distorcer o som. Tá distorcendo? Então, vai sem. Sem música. Então, vamos sem música. Depois eu faço a regulagem. Muito bem. Mãe, a senhora faz a prece pra gente começar? Faça sim, filho. Oh, não, tá bom. Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Divino Mestre, nesses momentos, todos nós unidos no mesmo sentimento de aprendizado, de doação, queremos pedir o amparo e a proteção desses amigos espirituais e que nós cada vez possamos entender as lições ministradas e colocá-las em prática na nossa vida. E que essas bênçãos desse momento cheguem a todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que fazem parte do nosso grupo, mas hoje não vão participar, que todos, divino amigo, possam receber o vosso amparo e a vossa proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja. Muito bem. Larissa chegou aí agora também. Boa noite, Larissa. Bom, dando continuidade nos nossos estudos, hoje a Claudinha, junto com Maria. Você acha que eu sou boba, né? Ó o reforço. Ó o reforço. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão vendo minha Tudo tela? bem, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Estão vendo? Tá. Ai, gente, resolvi encerrar o capítulo. Vocês ficam bravos, não? A perícope. Capítulo não. Capítulo ainda não. Capítulo ainda tem chão. É só a perícope. Capítulo 8, o infindável. Esse não vai acabar tão cedo. Mas aí a gente vai começar a entrar nas parábolas, né? E foi tão bom porque eu fiz as pazes com essa perícope, assim. Tô terminando ela mais levinha, né, Bruno? Eu, Bruno, você não vai encerrar, não? Vai ter que ser eu. E aí ele vai ter que ser você. Eu falei, então bora. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Então eu juntei os dois últimos versículos, o 38 e o 39, para a gente terminar aí de falar sobre o endemoniado, ou endaimoniado de Gerasa, né? Então, para a gente relembrar, né? Jesus com os discípulos navegaram até o território dos Gerazenos ou dos Gadarenos, enfim, que era uma região da Decápolis, do povo pagão, né, daqueles que tinham, que cultuavam muitos deuses, então que era diferente do povo judeu, né? E aí Jesus chega lá e vem um homem com uma legião junto dele, uma região de espíritos que atormentava aquele homem, né? Então ele vivia ali nos túmulos, acorrentado, ele não se dava conta daquilo, então era um processo de subjugação, como a gente viu, né? E uma vida ali de muito sofrimento, de loucura mesmo, assim, daquele homem, né?
E aí a legião, né, os espíritos falam através desse endemoniado, e Jesus então o liberta, né, dessa legião. E eles vão ali, a gente viu também sobre o vampirismo, né? Difícil aquele estudo, mas essa manada de porcos aí teve a utilidade dela para aqueles espíritos. E principalmente para a libertação daquele endemoniado. Que mais? A gente viu a questão do materialismo, né? Do pessoal ali de Gerasa, que era uma população, né? A vida era dedicada ao ganho material. Então eles expulsam Jesus do lar deles, expulsam Jesus da casa deles, né? Então o Bruno terminou semana passada com Jesus no barquinho, voltando, né? E eles expulsando Jesus daquela região. Certo? Alguém quer lembrar mais alguma coisa? Porque esse ano passando foi bem ano passando mesmo. Pode falar, Bruno. Ótimo. Bom, então vamos lá. O endemoniado gerazeno, né? Trouxe a tradução do Haroldo aqui, tem umas diferencinhas, mas a ideia permanece, né? Então, versículo 38. O varão de quem havia saído os daimones pediu-lhe para permanecer com ele. Despediu-o, porém, dizendo, Jesus, né? Retorna para tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. Ele, o endemoniado, partiu, proclamando quantas coisas Jesus lhe fizera. Deixa eu ver se precisa lembrar o seu versículo, Bruno. O 37. Então todos os moradores da região dos Gerazenos rogaram que ele fosse embora, pois eram presa do terror. Jesus embarcou de volta. E aí a gente tem essa sequência aqui. Então vamos lá. O versículo 38. O varão de quem havia saído os daimones pediu-lhe para permanecer com ele. E aí fui aqui na Bíblia do Peregrino e tem essa notinha, né? Então, esse beneficiário, esse homem, esse varão, como o Haroldo colocou, com essa saída dos daimones, recuperou a normalidade, recuperou a sua dignidade. Porque vocês imaginam que ele vivia sem dignidade. Ele não tinha uma casa, ele não tinha um vestimento, ele não tomava banho, ele não comia, né? Ele vivia ali nos cemitérios, junto aos túmulos, acorrentado, preso para não causar mais problemas, violento, né? Vampirizando aqueles cadáveres ali. Então, a partir daquele momento, ele retoma a dignidade humana, a razão, as relações sociais. Nós somos seres sociáveis. E ele, nessa loucura, acorrentado nessa loucura, ele vivia só. Né? Tudo bem que tinha uma legião de espírito ali, mas que usurpava, né, dele. Não era uma relação social, né? Então, imaginem a gratidão desse homem, que não era judeu, né? Vocês lembram? Ele também era ali da Decápole. Ele era um pagão. Ele também cresceu ali no culto dos muitos deuses, né? Ele cresceu no ambiente materialista, do poder, né? Ele não conhecia o Deus único. Ele não sabia nada sobre o Messias. Porque os judeus que estudavam isso, que vinham sendo preparados pela vinda do Messias, filho desse Deus único, né? Então, a transformação da sua vida foi gigantesca naquele momento, naquele minuto em que Jesus aparece e o liberta, né? Então, imaginando essa graça recebida, né, imaginando esse alívio, essa recuperação da dignidade, né,
Eu fico imaginando a imensidão de graça e a gratidão que ele tinha por Jesus, para ele então virar para o mestre e pedir para ficar com ele. Deixa eu seguir contigo, né? Então, que símbolo é esse, né? Desse pagão, desse não crente, né? Mas que foi convertido e que naquele momento reconhece Jesus. Reconhece Jesus como um ser divino, diferente, né? Então, vamos lá. Aí eu fui fazendo algumas correlações aí, vocês vão me ajudando aqui, porque às vezes aqui é pra mim, não é pra vocês, né? Então a gente vai bater nessa bola aqui hoje. Um homem liberto. E aí fiquei pensando, né? Será que pode representar a alma desperta dessa alienação espiritual? Né? Não é só uma liberdade física que agora ele pode ir e vir, encontrar um pouso, se relacionar com as pessoas, né? Mas imagine, a subjugação, ela te anula. Você não tem vontade própria. É a vontade do outro ali, né? Exercendo acima da sua. Então, essa alienação moral e espiritual também foi liberta, né? Ele também sentiu esse alívio de poder se apropriar da sua razão, né? Da sua moralidade, do seu desejo, né? Da sua vontade. Imagina você ser cerceado na sua vontade, né? Uma coisa incrível, assim, gente, de verdade, porque eu fico pensando, né? Eu nunca fiquei bêbada. Confessando aqui, eu nunca fiquei bêbada, porque eu sempre morri de medo de perder a razão, de não ter domínio sobre as coisas que eu vou fazer, que eu vou falar, enfim. Pô, bebo, você não bebeu o suficiente, por isso, né? Se bebeu o suficiente, vai ficar. Pois é, mas por isso, nunca tive Você não queria, vontade né? de. Exatamente, nunca tive Eu também nunca vontade de fiquei. ficar, né? Nunca tive vontade de ficar por causa disso, porque para mim é muito louco eu perder a minha razão, eu perder o meu, né, o controle das coisas que eu Não, e faço. quando a gente acostuma ver as pessoas bêbadas, aí que a gente fica desanimado de ficar também, né? Você vê o ridículo, né? Essa, eu não quero passar por isso, né? Agora você imagina a pessoa não ter consciência do que faz. A gente vai ver os trechinhos aqui da Amélia Rodrigues, porque eu acho que esse capítulo, né, do Primícias do Reino, que fala sobre o endemoniado, veio norteando aí as nossas reflexões, e hoje a gente encerra com ele. Ela traz muito isso, né? Porque ele não sabia o que tinha acontecido. Ele despertava e via que tinha sido uma noite horrível, porque ele estava todo machucado, né? Cheio de edemas, todo ferido, mas ele não tinha noção do que tinha acontecido, do que ele tinha feito, do que tinham feito com ele, né? E isso, você recuperar o controle das suas ações, deve ser um momento assim de muita felicidade, de muita gratidão, né? E, ô, gente, vocês vão me interrompendo mesmo, de verdade, viu? Pra fazer as colocações aqui. Eu não tô vendo todo mundo, mas é só abrir o microfone aí. Então podemos pensar nesses demônios como essas forças mentais desgovernadas. A gente viu um pouquinho nos estudos atrás também sobre as paixões, as culpas, todos esses sentimentos que vão se apoderando de nós, que a gente precisa também. É sempre o autoconhecimento, né? Sempre a gente tem que voltar no autoconhecimento. Para a gente também ir se libertando delas, né? Ir transmutando a gente mesmo, né? Olhar para mim, e aí se tem alguém controlando a minha vontade, eu não consigo nem olhar para mim mesmo. E o tanto que o conhece-te a ti mesmo é poderoso para nossa construção,
enquanto ser espiritual, né? O conhece-te a ti mesmo dessa vida vai reverberar na minha trajetória espiritual, no caminho que eu vou seguir, com quem eu vou seguir esse caminho, quem vai estar junto de mim, né? Na minha constância nesse caminho, nesse não desviar, não pegar atalhos, né? Então, esses demônios que saíram, então saíram os demônios, como fala lá no versículo, né? Isso mesmo. Haviam saído os daimones, então esse desgoverno começou a mudar, né? Eu comecei a mudar minha vida a partir da liberação de tudo isso, né? Porque a partir daí eu vou poder saber quem eu sou de verdade, não das ações dos outros através de mim, mas quem eu sou, né? Quais são as paixões que eu tenho que vencer? Quais as culpas que eu tenho? Quais os sentimentos que me motivam? O que eu quero daqui para frente, né? Como eu vou seguir esse caminho? Com quem eu vou seguir esse caminho? E ele recebeu essa graça. E com ela veio esse anseio, né? Esse impulso de estar com Jesus, de se afastar do mundo e querer só aquilo, né? Só estar com o Mestre, só com aquele que me trouxe a serenidade e a consciência de ser eu mesmo. Mas aí Jesus orienta de forma diferente. Nessas entrelinhas ele diz: o trabalho, meu filho, não é fugir do mundo, é testemunhar no mundo, é testemunhar onde você está. Por isso volta para tua casa. Antes de passar ali para o outro versículo, vamos falar mais um pouquinho desse, né? Porque aí eu quero que a gente pense um pouquinho juntos. Quantas vezes Jesus age na sua vida? Quantas vezes você sente o consolo do Cristo? E é tão bom sentir isso, né? Mas aí vem aquela coisa de estar ali. A gente fala muito ali no ser, né? Subir aos montes, sair do vale e subir aos montes, porque no monte eu tenho essa comunhão com Jesus, essa conexão mais forte. Mas estar no monte também significa escapar das lutas do vale, do mundo, das tristezas. Por isso que Jesus fala que a gente sobe no monte, mas depois desce no vale, para estender a mão, né? Não é só ficar lá em cima vivendo, porque a nossa vontade é essa, né? Como é bom estar aqui. Como é bom se sentir protegido, amparado, vibrando todo mundo na mesma sintonia. A gente se fortalece, né? A gente sente essa energia boa, a gente quer ficar ali. E o convite do Cristo é: vem, se alimenta, recupera as suas forças, a sua energia, e aí volta para tua casa. E aí desce lá no vale, e aí estende a sua mão, para que outros também possam subir. Para que a gente seja cooperador de Jesus. Para que a gente tenha a mão de receber, mas também a mão de entregar, de doar, né? E aí esse movimento, ele exige da gente. Ele exige. Ah, tá tão bom aqui, não quero voltar lá, não. Não quero descer no vale, não. Deixa eu ficar aqui, olha que ficou bom, olha que bom. Mas ai do umbral, ai das esferas mais densas, ai de nós, se os anjos não descessem para nos ajudar, para nos estender as mãos, né? Então Maria, hoje é dia de Nossa Senhora, né? Maria cuida dos Vale dos Suicidas.
Ela cuida dos filhos de muitas mães, né, que estão ali em sofrimento. Então, ai de nós, né, se não tivéssemos esses anjos para nos socorrer. E olha que oportunidade que temos, né? Claro que no grau que estamos, onde estamos, como podemos, né? Sem precisar ser uma coisa grandiosa, mas no cotidiano podemos também ser instrumento de alguém, a mão estendida para alguém, o copo de água para quem tem sede, depois que eu descedentei a minha, né? Posso ir? Não? Ô, Claudinha, sobre Ah, esse escapar aí, eu até tinha separado uma lição na semana passada, que o Emmanuel, ele dá esse exemplo, né, daqueles cristãos que fugiam do convívio com o mundo, na perspectiva de se manterem em comunhão com Deus, né? Então, esse pessoal que decidiu viver uma vida nos mosteiros, né, isoladas e tal. E aí ele fala que hoje o cristão, ele continua fugindo, mas agora isso é Emmanuel, né? Ele foge de si mesmo, foge de si mesmo. Não mais buscando o silêncio inútil do espaço ermo, quer dizer, não mais esse isolamento físico, mas sim o ruído ensurdecedor do mundo externo. Olha só, né? Emmanuel, ele vai direto, né? Então tem esse escape de duas formas mesmo, né? Seja para que a gente se mantenha lá no alto, né? Mas é Uhum. essa fuga cotidiana aqui que é o desafio mesmo. E a gente precisa dessa libertação também, né? Porque Sim, aparentemente somos livres, mas na verdade vivemos acorrentados a esses ruídos externos, né? sim. pode falar, Mori. É, eu fiquei pensando que não precisa ser pagão, né? Pode ser quando a gente simplesmente se afasta, né, de Jesus e de Deus, né? E é tão bom sentir acompanhada, né? Que a gente não vai querer realmente estar acorrentado, né? É, por exemplo, eu não nasci numa família espírita, né? Que no mínimo nos auxilia a não se desesperar, né? Eu percebo isso. E eu achei uma época que a arte ou a minha formação era suficiente, entendeu? Mas eu estava acorrentada, né? E aí, quando você fala de montes e vales, tem a sua real importância, né? Mas eu estava muito fora. E o dentro? E esse cotidiano, né? Então, a gente voltando para essa busca de se sentir acompanhada, com o alto no mínimo, né? E com essa chance de estudar, de buscar, aí não tem como, né? A gente se sente pedindo para Deus ficar mesmo, ou Jesus ficar, né? E a gente fica com ele. É isso mesmo, mas e essa questão do Monte Vale é exatamente essa questão de dentro e fora, né? Nesse sentido mesmo, desses ruídos externos, nesse sentido de comunhão com Jesus, íntima, interno, no sentido do conhece-te a ti mesmo, né? No sentido de Deus está em mim. Porque se Deus é tudo, né, a analogia que eu faço com os meninos é do mar, do peixinho no mar, né? Com o mar sendo Deus e a gente o peixinho. E ele tá fora, no meu entorno, mas ele tá dentro. Tá dentro de mim. Ele é o sopro da vida. E eu inspiro o tempo todo, né? Tá dentro de cada célula, de cada troca gasosa. Então, ele tá em tudo. No meu pensamento, na minha fala, na minha respiração, na minha lágrima,
minha dor na minha alegria, né? E pensando no cotidiano, a gente como esse agente, né, que toma decisões a cada segundo, desde a hora que abre os olhos ali, né, decisão ali a cada segundo, né? Como que eu ajo nesse externo? Depois de estar aqui se abastecendo, né, depois de ter subido ao monte, né? Que são esses momentos, e que é o momento da minha prece, que é o momento de estarmos aqui falando dele, né? Eu vou me reabastecendo, vou me curando, vou me conhecendo, vou me modificando, transformando. E aí eu sou agente externo. Eu estou no mundo, tomando decisões o tempo todo, né? Convivendo com pessoas diferentes em vários ambientes diferentes. E como que eu estou depois de me reabastecer, depois de me abastecer? Como que eu estou entregando isso? Como eu estou agindo, né? Me distraindo com os barulhos externos, com os ruídos externos, ou sendo aquele que canta a melodia? Sendo aquele que transforma o ruído em música. E isso são questões que eu acredito que eu tenho que me fazer todos os dias, em todos os lugares. Em todos os lugares. Qual que é o interesse que eu tenho pelo outro? Eu tenho interesse pelo outro? Que ele vai contribuir comigo, que eu vou contribuir com ele? Ou é tanta superficialidade, é tanta distração que a gente se apega em coisas tão pequenas? No olhar torto, na fala cortada, na cara virada. E aí a nossa vaidade já vai num ritmo assim. Por que ela me tratou assim? Quem é ela para me tratar desse jeito? Quem é ele para falar assim comigo? Coisas pequenas do cotidiano. Coisas pequenas do cotidiano. Ruídos, lembra? E aí a Amélia Rodrigues, ela... Eu acho que talvez eu vou trazer alguma parte do texto que a gente já viu aqui, mas para contextualizar, assim. Tem problema não, né? Então esse livro, Primícias do Reino, ele me transporta, gente. Eu acho que ele transporta a gente ali para aquele entorno, né? Meio que você vai ali visualizando a cena. Eu acho muito interessante o jeito que a Amélia traz, né? Porque você vai visualizando os bastidores ali, o jeito que aconteceu, e vai aquilo... Parece uma novela, sabe? Assim, que a gente se sente ali, né? Assistindo aquilo, né? Então, peguei ali o trechinho que a gente terminou semana passada, né? O barco era um quase nada no mar. Então, Jesus estava indo embora, voltando, né? O dia bordava a terra de luz e a natureza estoava prenhe de festa. 1000 vozes onomatopaicas entoavam um canto de alegria. Dos penhascos de Gerasa avistava-se o outro lado do mar. Os gerazenos voltaram à cidade, a 2 quilômetros dali, onde se erguia o casario de arquitetura grega, cercado de ricas pastagens a se perderem na borda do deserto. Jesus e os discípulos retornaram a Cafarnaum. Eu descobri depois que é o eu endemoniado contando isso aqui. Tudo fora muito simples, recordava. A alva ainda não descerrara os mantos pesados de seu rosto de luz, quando ele ouvira rumor de passos no pavor em que vivia.
Erguera-se de um túmulo vazio, não é ele narrando. Erguera-se de um túmulo vazio, dos muitos existentes nas cavernas esburacadas da rocha, entre os outeiros usados como criptas sepulcrais. Um morto-vivo, né, gente? Dá para sentir isso, né? Subitamente, sentir a força das fúrias, corta para mim, que o dominavam em hedionda e nefasta subjugação. Amélia Rodrigues, hein? Podia formular uma ideia do que fizera pelas equimoses e hematomas pelo corpo dorido, e os membros laços, o gosto de sangue na boca e o imenso cansaço que o possuía. Então ele não era senhor de si, ele não sabia o que tinha acontecido. Atormentado por forças subjugadoras, abandonara o lar e os parentes. Colocara nos lábios dos pais a taça de fel, de amarguras inomináveis, a ponto de fazê-los sucumbir de vergonha e horror nos dédalos do sofrimento. Concatenando os pensamentos, lembrava-se somente da aragem fresca que o envolvera e daqueles 2 olhos tranquilos e bons que o banharam de amena harmonia. Meio que como um zumbi chegando até aquele momento do encontro com Jesus. E aí, concatenando os pensamentos, estão num esforço de se lembrar do que acontecera. Lembrava-se somente da aragem fresca que o envolvera e daqueles 2 olhos tranquilos e bons que o banharam de amena harmonia. Bonito, né? Senhor, balbuciara nervoso, enfraquecido, empapado de suor, que queres que eu faça? Então todo aquele diálogo que a gente viu de Jesus perguntando quem é você, sou legião, nananã, ele, o endemoniado mesmo, aquele homem, não tinha consciência. Não foi ele quem disse. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não era com ele. Não era com ele. Não era com ele. A Mas, mesma, a mesma pergunta de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? exatamente. Que precisou ficar cego para enxergar a luz verdadeira. E esse endemoniado também estava cego, né? Não era com ele aquela conversa, mas era com ele a cura. E aí, Senhor, o que queres que eu faça? A gente já vai continuar com a Amélia Rodrigues, né? Mas aí vamos aqui no outro versículo para a gente fazer essa junção aí. Senhor, que queres que eu faça? Retorna para a tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. Retorna para a tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. Ele partiu proclamando quantas coisas Jesus lhe fizera. E aí aqui eu coloquei algumas coisas, mas tem várias, né? E até conversando com o Bruno, ele disse, retorna para a tua casa, retorna para você. O corpo também é casa, né? E ele estava fora de casa. Tinha o seu poçado da casa dele, né? Igual quando acontece essas posses de terra aí que não é da pessoa, né? Como é que chama isso mesmo? Esqueci, fugiu que eu não. Ele estava fora dele mesmo. Retorna para a tua vida. Retoma as rédeas da tua vida. Porque agora a tua vida foi transformada. Agora você pode pegar as rédeas dela. Porque Deus sabe onde cada um tem que estar.
Às vezes a gente briga com ele, né? Queria estar fazendo tal coisa, queria ter nascido em tal lugar, mas Deus te quer ali, onde você está, para que você seja instrumento dele, onde você estiver, com todos aqueles que cruzarem o teu caminho. Porque, gente, não dá para acreditar no acaso, né? Nessa altura do campeonato. São as pessoas que cruzam o meu caminho. Porque podia ser tantas outras. Tantas e tantas e tantas. Por que aquelas? Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós. E essas teias da vida, esse jogo de xadrez que a gente, né, que é a nossa vida ali, que ele vai mexendo as pecinhas ali, a gente precisa agir como instrumento dele. Em qualquer parte do tabuleiro. Com todos aqueles que cruzarem o meu caminho. O moço da bicicleta no trânsito, o menino que está indo para a escola, que atravessa na faixa que separou para ele atravessar, a moça da padaria, o meu marido, os meus filhos, a minha mãe, todos que cruzarem meu caminho. Estou fazendo um curso que é virtual, né? E aí eu não interajo com as... Gente, eu não consigo saber quem está na minha turma. Porque eles só mandam ali, é uma plataforma, não tem um grupo, eu tô desesperada, tô querendo já fazer um grupo de WhatsApp, eu não sei quem faz o curso comigo. Imagina, um dia você encontra na rua, eu formei em tal coisa, eu também, que ano que você fez? Então eu fiz a mesma turma que você. E eu nem sei o nome da pessoa. Tem que saber. Porque a gente não escolhe a mesma turma assim ao acaso. Bom, conta o que Deus te fez. É o convite. Conta o que Deus te fez. Então isso é testemunho. Isso é testemunho. É um convite à gratidão ativa. A gratidão que se expressa em atitude, em ação. O conta não só de contar com palavras também, né? Mas também em ação. Também em ação. Olha que legal isso aqui. Você falou, você trouxe Paulo, né, Everton? A gente vai também formando uma vibração de pensamento, de coisa, né? Paulo que foi o grande disseminador aí do evangelho para os gentios, o grande defensor ali, né? E de novo essa conexão, né? Porque esse endemoniado, antes de Paulo, também pregou, testemunhou ali entre os pagãos, entre os gentios, ali na Decápolis, né? Talvez sendo o primeiro missionário ali entre os pagãos, nessa terra hostil à presença de Jesus, né? Mais uma lembrança aí do nosso Paulo. Bruno, você quer falar mais desse negócio de voltar para tua casa? Não sei se Não, eu não você tinha parei preparado mais. não parei para elaborar melhor, não. Era só mais essa ideia mesmo de se assenhorar das suas capacidades mesmo, né? Pensa que tudo indica que era um médium, né? Então imagina você ser de fato deslocado do teu aparelho aí e perder totalmente o controle de si, né? Então esse retorno para casa é nascer de novo ali, né? E a gente sabe que isso acontece até hoje, né?
Quantos aí são tratados como loucos mesmo, né? Mas que são médiums subjugados, né? Que perderam a tua casa, não conseguiram ainda voltar. Mas a gente sabe que a linha do tempo é infinita, né? Então Quando a tudo gente tem. vai ler no livro do André, a descrição que ele faz, né, é como que o espírito ele consegue se conectar em todo o sistema nervoso, né? É como se fios partissem e toda a rede neurológica que a gente tem, você tem o espírito ligado ali, de tal forma que ele controla o corpo todo, né? Então pensa que situação dolorosa mesmo, né? Com certeza. Bom, continuando aqui com o texto da Amélia. Então, Senhor, que queres que eu faça? Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Mas eu não tenho ninguém a retrucar. Os meus me odeiam pelo muito que os fiz sofrer. Deixa-me seguir contigo, que te apiedastes de mim. Não, por enquanto não. Vai primeiro anunciar o que recebeste, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem. Erguera-se de um salto e saíra a correr, seguido de perto pelos proprietários dos porcos que haviam despenhado no abismo. Estava livre, estava livre. Isto sim, em liberdade. Gritava, explodia de felicidade e sorria. Os outros o fitavam a medo e o escutavam sem nele crer, embora a sanidade de que dava mostras. Antes ele era louco, agora ele tomou a sanidade, recuperou a sanidade. E ninguém acreditava nele. Nos dias que se seguiram, ele anunciou por onde esteve, a promessa do Filho do Homem. Os gerazenos, porém, revoltados por não terem fruído a presença e as dádivas dele, agasalharam no imo contra o ex-endemoniado, surdo despeito, que não tardou a explodir em cólera generalizada. Oh, gente, uma transformação dessa não é pequena. Eles conheciam esse homem que vivia ali nas catacumbas, nos túmulos, todo sujo, sem, né? Eles conheciam esse ser. Ver uma transformação dessa é muito gritante, né? É uma escancarada essa transformação. Não é um corte de cabelo diferente. Transformação total. Total. Como a gente viu semana passada, né? Eles expulsaram Jesus e expulsaram agora o endemoniado, aquele homem, aquele varão, aquele ser humano que agora, né, estava feliz por ter recebido a cura, por ter sido curado. E eles se sentiram encolerizados, com raiva, com cólera pela graça do outro. Eu preciso encolerizar. E a raiva foi tão grande que, olha só, desde que ele te curou, foram peremptórios, e vale tanto para ti, mais do que para nós, vai-te para o seu lado e deixa-nos a nós e as nossas terras. O ódio popular é como um furacão sem rota, que traga na sua voragem o que encontra. Vai-te, gritaram as vozes, esquece-te de nós. Uma pedra cortou o ar, bagas de sangue quente tingiram o chão, e o pó fez-se lama na terra. Foi apedrejado, foi apedrejado. Foi apedrejado.
Os olhos do recém-curado se injetaram, a boca retorceu-se em estranhos rictos, e ele exclamou: Maldita seja Gerasa, que expulsa os filhos e despreza os enviados. Aquela voz trovejou poderosa, e a cidade presente à cena de vergonha e dor não mais esqueceria as visões daqueles dias, as expressões dos dois homens aos quais fechava suas portas. Não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer. Depois de caminhar pelas terras da Decápole, narrando o que lhe fizera o Galileu, ele demandou as praias do outro lado do mar e perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo as suas mãos, os seus braços, aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda, sem perguntar se eram judeus, pagãos, mulheres, homens, crianças, idosos, ricos ou pobres, onde quer que estejas, com quem cruzar o teu caminho. Isso não tem no texto evangélico, né? Isso é presente da nossa Amélia Rodrigues. Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio. Procurava dar-lhes a fortuna da esperança, como ele mesma a recebera do Rabi. Seguia-o, deslumbrado e reconhecido pelo que recebera, e passou a amar como fora amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que ele anunciava. É bonito demais, né? É muito bonito. Procurava dar-lhe a fortuna da esperança, como ele mesmo recebera. Então, a mão que recebe e a mão que doa, né? E aí, pra gente... Nossa, gente, fiquei bem feliz com esses últimos versículos. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse endemoniado, né? O que a gente pode tirar dessa perícope aí? Que foi tão desafiadora, pra mim foi desafiadora, assim. Difícil falar desses assuntos, né? Mas com quanta coisa pra gente trazer pra nós, né? Pra gente voltar pra nossa casa. Quanta coisa. E aí eu fui colocando umas coisinhas aqui, vocês vão também salpicando a de vocês. Então, o que aprendemos com esse endemoniado? De Gadara ou de Gerasa? A importância de compartilhar o bem recebido. Receber o reino de Deus não é receber qualquer coisa. Não é uma lembrancinha, é um presentão. E aí, essa gratidão de compartilhar o bem que eu recebi, né? Porque apesar das dificuldades que acontecem na nossa vida, e elas acontecem, mas assim, para que a gente também aprenda com elas, né? Para que também sejam graças, né? Jesus veio aqui e ele, mais do que ninguém, passou por tantas dificuldades. Tantas. Aquele que veio trazer o amor, aquele que veio compartilhar o bem, aquele que veio trazer o reino de Deus, o reino do Pai, aquele que veio comprovar que cada um de nós é profundamente amado, né? Ele nos ensinou isso. E ele foi recebido com desprezo, ele foi rejeitado. E se ele aparecer agora aqui de novo, ele vai ser rejeitado de novo. Por muitos. Por muitos. Então nós estamos tendo a oportunidade
de sermos multiplicadores do bem, de sermos agentes do bem. Importância de olhar além das aparências, né? Então, o povo de Gerasa ali, por conta dos preconceitos, dos inúmeros preconceitos, perdeu a oportunidade de ouvir e ser amparado por Jesus. Perdeu ali naquele momento, né? Agora a gente está tendo de novo. Mas perdeu a oportunidade de estar com Jesus, cara a cara com Ele, olho a olho, né? O amadurecimento do olhar. Onde eu coloco o foco? Onde eu coloco o meu olhar? Sabe aquela historinha lá do copo meio cheio, do copo meio vazio, né? Como que eu vejo ou vendo as inúmeras curas e ações diárias de Jesus na minha vida? Como que eu reajo a isso? Eu ouvi uma frase esses dias assim: Deus está nos detalhes. Consigo ver que Deus está nos detalhes? Você consegue? E aí isso é individual, né? Porque aí é o olho de quem vê. Mas naquele detalhezinho íntimo ali que... Sabe aquela história, virou a chavinha? Tem dia que a gente fala, nossa senhora, eu vi um negócio de alguém, virou uma chave dentro de mim, e aí eu comecei a olhar com outros olhos. Comecei a entender de um outro jeito, com mais clareza. Nossa, tirou um véu e eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo. Isso é amadurecer, né? Amadurecer como eu vejo as coisas. E gente, conseguir perceber esses detalhes, né, com o dedo de Deus, é uma bênção muito grande, né? É uma bênção maravilhosa. E aí ficou para mim, do que eu aprendi com esse demoniado, a gratidão. A gratidão. Que a verdadeira gratidão não é estática. Ai, sou grata, tá bom, acabou. Ela é transformadora. Ela é transformadora. Deus agiu na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Preciso fazer alguma coisa com isso. Preciso estar espalhando essa semente. Porque não é fácil ser esse discipulado do Cristo, não é, né? Porque você vai receber pedrada. Quem que quer receber pedrada? Mas é porque esse movimento da gratidão, ele é maior do que a dor da pedrada. A felicidade da libertação é maior do que a cólera do meu irmão. O curado gadareno ou gerazeno, enfim, não voltou a viver como antes. Essa liberdade significa isso. Eu não voltei a viver como antes. Eu olho para frente. E isso merece testemunho. Cada um de nós, ao sentir o amparo do Cristo, é convidado a ser expressão viva da gratidão. Na prece, no silêncio, no serviço, na ação, né? Como que eu estou seguindo Jesus? O agradecido não guarda o bem apenas para si, ele multiplica. E quando vivida a gratidão, é isso. Se torna caridade, se torna compreensão, se torna paciência.
Diante, até coloquei, diante da imperfeição alheia, mas diante da minha imperfeição também. Porque a gente também, porque é amar o próximo como a ti mesmo, mas quando o como a ti mesmo tá ruim, como que você faz para amar o próximo como a ti mesmo? Se eu tô ali eu mesmo me dando chicotada ou pedrada ou sem paciência com as minhas imperfeições, como é que eu faço para amar? Isso eu tô falando por mim mesmo, viu? Agora na porque também é um desafio, né? Também faz parte desse conhece-te a ti mesmo, aceitar, aceitar e acolher as minhas imperfeições. Que processo difícil, né, gente? Que processo desafiador, mas tão importante. Tão importante ter paciência consigo mesmo, com as suas imperfeições. Esse endemoniado, ele foi curado, ele foi liberto, mas ele não se tornou anjo. Não era ai, agora eu sou o suprassumo da bondade. Não. Fui curado naquele ponto que eu estava doente. E eu passei a servir com as minhas imperfeições. Porque é esse movimento que faz eu melhorar. Que faz eu ir galgando os degraus ali. Porque de uma hora para outra, se eu virar anjo, eu não vou ter mérito nenhum. Né? Jesus nos ensina que a verdadeira gratidão se revela no ordinário da vida, no detalhe, no comum. No detalhe que eu digo é no pequenininho, né? Naquilo que acontece, que passa despercebido. E aí, de novo, não importa onde você esteja, no seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança, viajando, passeando, não, qualquer lugar. O reino de Deus se edifica com testemunho vivo. Por isso, volta para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Porque Ele veio curar o meu coração sofrido, o meu coração doente. E aí, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que viver o Evangelho. Eu tenho que ser aquele que também ampara, que também acolhe, que também auxilia. E contar sempre com Ele, com Jesus, porque Ele vai aparecer, vai atravessar o mar. Ele vai onde você estiver, se você lembrar dele. Porque Ele é o nosso sol, nosso caminho, é a verdade e a vida. A estrela guia a nossa existência. Então, quando eu não conseguir sozinha, e nem é bom que a gente consiga, né? É sempre bom a gente lembrar dele, estar sempre com ele, convidar ele para entrar na nossa casa. O endemoniado passou a amar como ele foi amado. E assim eu termino, gente. Que a gente também possa amar como a gente é amado. Porque também ouvi isso essa semana. Deus nos deu de presente a vida. E a vida que a gente leva é o nosso presente para Ele. É o presente que a gente dá para Deus. Como a gente leva a nossa vida. É isso. Obrigado, Claudinha. Bem reflexivo, né? Para hoje. Carlinha, você faz a prece para a gente terminar? Faço sim.
fechar os nossos olhos, continuarmos com o nosso pensamento elevado ao alto, a Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje para estudarmos o Evangelho, para podermos receber essas palavras tão maravilhosas, como foi dito na noite de hoje. Que nós possamos, com muito amor, com muita gratidão, colocar esses ensinamentos em prática, com a ajuda dos nossos benfeitores amigos, estão sempre a nos acompanhar e a nos intuir. Agradecemos por essa turma que conosco estuda, sempre unidos no propósito do bem e do amor. Pedimos mais uma vez por aqueles que não puderam participar dos estudos da noite de hoje, em especial pelo pai da Dayana Panício, para que ele restabeleça suas forças. Agradecemos ao Pai pela sua presença entre nós. Deus nos abençoe. Obrigado, Carla.